Mas isso já a gente está à espera, portanto não precisas dizer. Então vá. Ok, vá. bem, malta, como vocês ouviram, o meu nome é Pedro Sousa. Deixo-vos aqui os meus contactos mais diretos, o meu LinkedIn, o meu e-mail e também o meu handle no Twitter. Quer no meu LinkedIn, quer no meu Twitter, embora hoje em dia no Twitter eu comece a deixar cair um pouco. Já não lhe dou tanta atenção quanto dava em termos. Mas no meu LinkedIn tenho partilhado também sempre muitos artigos e muita informação que me vai aparecendo de variadas fontes sobre Azure, Office 365 e outros temas. Por isso, convido-vos a dar um salto lá. Aquilo que nos traz aqui hoje, AKS, ou Azure Kubernetes Services. Eu preparei esta agenda, falar um pouco sobre a evolução do ecossistema de containers, ou seja, como é que nós chegamos até este ponto atual. Esqueci-me de retirar ali um dos aspectos que era o Kubernetes on Windows Server, por isso já que está na agenda, vamos falar só 2 ou 3 minutinhos, dizer-vos, existe, okay? Existe, neste momento não é muito mais que isso. Falar um pouco sobre o tooling, sobre algum tooling de AKS, Azure Arc, também é uma das formas de gestão dos clusters de Kubernetes. E a seguir, falar-vos de quatro ofertas que existem em Azure para containers. Fazendo aqui um pequeno parênteses. Já há alguns anos, esta parte que eu tenho vindo a fazer sessões em diversos eventos sobre containers, sobre Docker, utilização de containers em Windows, utilização de containers em Linux. Acho que, falando neste momento da oferta que existe em Azure, é pertinente falarmos um bocadinho sobre estas quatro ofertas, que são AKS, ACI, Web Apps for Containers e, de uma forma muito ligeira, porque este é um assunto que dava aqui pano para mangas, falar também sobre Service Fabric. Eu coloquei o Q&A no fim, mas como disse há pouco, se tiverem perguntas pertinentes, chutem-nas, coloquem aqui no chat. O Tiago vai-me ajudando a responder-vos, sempre que possível. Se não vos conseguir responder aqui, falamos offline, eu vou procurar a resposta, porque, como eu disse há pouco, é muito provável que vocês façam questões às quais eu não sei responder. E espero bem que isso aconteça, porque assim também me ajuda a mim a ir procurar outras coisas para explorar. No fim, trago-vos uma demo. Em relação a esta demo, deixem-me já fazer aqui mais um pequeno à parte. Eu tenho duas possibilidades de demo, mas aqui hoje eu vou fazer uma delas. No entanto, e uma vez que esta é a primeira vez que eu estou a fazer esta sessão em particular, ou seja, isto é um first, é uma estreia, eu queria obter do vosso lado o vosso feedback sobre o que é que vocês acham que seria mais útil em termos de demo para uma sessão de Kubernetes. Okay? Fica aqui o meu compromisso que vou ouvir as vossas respostas e, mediante as vossas respostas, futuramente, num evento próximo, farei uma sessão semelhante ou uma continuação desta sessão e vou incorporar a demo que vocês escolherem aqui. Passando então ao nosso tema, ao nosso ecossistema de containers. Se recuarmos um pouco atrás, nós temos a introdução, na década de 70, no Nix V7, nós temos a introdução de um conceito que é o conceito de CH-root. Ou seja, já nesta altura, se tornou necessário ou existia a necessidade de conseguirmos, de alguma forma, garantir o isolamento de processos, o isolamento de workloads que estavam a ocorrer dentro de um sistema. E assim aparece os inícios do CH-root. Mais tarde, com o desenvolvimento, em particular no FreeBSD, também existem aqui o conceito de jail. Ou seja, nós tínhamos dentro do sistema operativo
uma área que era como se fosse uma prisão para o processo, e dentro dessa área nós conseguíamos dizer que aquele determinado processo, aquele determinado, por exemplo, um utilizador que estivesse a correr dentro de uma jail, conseguia aceder a um conjunto finito de comandos, a um conjunto finito de recursos, a um conjunto finito de ações, e nós determinávamos quais. Okay? Lembro-me, há uns anos atrás, por exemplo, de ter montado um sistema de autenticação com rádios, não num FreeBSD, mas num Red Hat, em que, por exemplo, o sistema de autenticação rádios estava a correr dentro de uma jail. Para quê? Para que, se houvesse algum comprometimento da rede wireless, isso não comprometesse o resto da infraestrutura, porque quem caísse no ambiente daquele rádio estava dentro de uma jail. Entretanto, mais tarde, estes sistemas foram evoluindo e, saltando aqui umas décadas à frente, nós começamos a ter aqui conceitos como, por exemplo, o conceito de namespaces, em que já temos um conjunto de processos que são agrupados dentro do mesmo contexto. Se vocês repararem, o namespace é algo que é comum a Kubernetes. Nós, quando corremos workloads, corremos dentro de um contexto de um namespace. Ou seja, temos aqui já uma forma lógica de garantir um isolamento. Recuando um bocadinho do AKS, a Docker. A Docker surge em força em 2013, exatamente em 2013, e nessa altura começa-se a falar muito do conceito de containers. Aliás, existe um post famoso do Scott Hanselman que catapultou a Docker. Scott Hanselman, não sei se conhecem, é uma pessoa muito conhecida da Microsoft, catapultou a Docker para a ribalta e fez com que o Docker e o Docker Containers começassem a ganhar uma tração muito grande. No início, as pessoas ouviam falar de containers, isto era um pouco confuso, é uma VM, não é? Recordo-me várias vezes dessa questão. Olha, está aqui o Tiago a dizer, era nice termos o Scott a falar aqui no Meetup, pois, por acaso, Scott Hanselman. Olha, era uma boa pergunta para o Scott. O que é que ele estaria a pensar quando fez aquele post sobre containers? Vou pensar nisso, Tiago, pensar nisso. Se calhar ainda lhe vou fazer essa pergunta. Resumindo e concluindo, havia nesta altura ainda muita confusão entre o que era um container, o que era, porque é que não era uma máquina virtual, porque é que era diferente. Eu recordo-me estar a fazer sessões e me colocarem, por exemplo, questões sobre, será que eu consigo colocar um SharePoint dentro de um container? Ora, imaginem, Docker em 2013, 14, 15, estamos a falar de colocar um SharePoint lá dentro, ok? Completamente impensável, mas pronto. Entretanto, surge também, em 2014, surge também Kubernetes. Kubernetes é ou resulta de uma necessidade de desenvolvimento da Google e da GPC, da Google Cloud, em que a própria Google sentiu necessidade de arranjar um orquestrador para os seus ambientes de containers. Porque um container per si é um processo, executa uma função, mas quando começamos a ter diversos que têm que interagir uns com os outros, há necessidade aqui de termos um orquestrador. Deixem-me só fazer aqui mais um pequeno à parte. Se forem estudar a história de Kubernetes, e ligando o Kubernetes, e ligando com o mundo de Star Wars que eu falava há pouco, quando o Tiago me estava a atiçar aqui umas perguntinhas, deixo-vos um conceito engraçado. Kubernetes surgiu na sequência de uma coisa chamada 8 of 9. Procurem isso, procurem essa referência, porque isso é uma referência engraçada também ao mundo, não de Star Wars, a outro, mais ao mundo de Star Trek, mas procurem isso. Entretanto, temos Windows Containers. Windows Containers surge em 2014. No início estávamos a falar num ambiente Windows, colocarmos ali a correr um daemon de Docker,
No início era uma forma assim muito atabalhoada, não é? Que nós colocávamos o binário a correr para aquilo gerar lá com a Hyper-V, gerar uma máquina virtual do Linux e correr os containers dentro dessa máquina virtual. Era uma forma muito atabalhoada. Começa-se a sentir necessidade de existirem containers nativos do Windows e a Microsoft começa a apostar, a equipa do Taylor Brown, começam a apostar em construir containers do Windows e em construir uma coisa chamada Hyper-V Containers. Há aqui uma diferençazinha entre um sistema e o outro. Mas adiante. A evolução em termos de Azure, inicialmente, é no sentido de criar clusters de Docker, e Docker tinha nativos os clusters de Swarm. Há um primeiro investimento da Microsoft em Azure por Swarm que era baseado em máquinas virtuais do Linux, e essas máquinas faziam o cluster para correr containers, mas na prática acabou por não vingar, e o que vingou foi o AKPS Kubernetes em Azure. Kubernetes que aparecem em 13 de junho de 2018. Tornam-se disponíveis em Azure e desde aí tem sido o ecossistema preferencial para corrermos containers na plataforma da Azure. Tínhamos esquecido deste slide. O Windows passou a incorporar Kubernetes a partir de Windows Server 2016. Tem acompanhado as evoluções. Existe também agora no novo Windows Server 2019. Um pequeno à parte só em relação a isto, os containers, o Kubernetes em Windows Server não consegue ser um controller, um masternode do nosso cluster. Pronto. Prometi que não ia falar mais de Windows, por isso vamos só ficar com esta pequena nota. Passando à KPS. A Microsoft define 6 pilares para desenhar a arquitetura, ou 6 pilares com os quais nos devemos preocupar para desenhar o baseline da nossa arquitetura. Se vocês procurarem o documento Baseline Architecture for Azure Kubernetes Services, vocês vão encontrar este documento no Docs da Microsoft. Eu depois posso copiar aqui para o chat, posso copiar o link, que tem com detalhe cada uma destas 6 áreas e dentro de cada uma destas áreas os detalhes com os quais vocês se devem preocupar para criar uma infraestrutura de Kubernetes que seja uma arquitetura bem desenhada, bem implementada. Uma sugestão que vos posso deixar. Existem diversos repositórios da Microsoft no GitHub que têm templates, que têm scripts que vos podem ajudar a desenhar esta arquitetura. Okay? E esses scripts podem-vos ajudar na fase de estudo sobre como é que Kubernetes funciona. É uma matéria que deve ser estudada, testada. As equipas devem ganhar rotinas antes de começarmos a tocar qualquer coisa destas em produção. As decisões iniciais são extremamente importantes para desenhar uma boa arquitetura. Quais são, então, estes pilares que a Microsoft define como sendo os pilares fundamentais para desenharmos uma boa arquitetura? Começando pelo desenho de rede, pela configuração da nossa rede, pela topologia. Nós vamos ter um AKPS que vai necessitar de interligação com on-prem, sim ou não. Nós vamos ter clusters que vão ter necessidade de interligação multi-cloud, sim ou não. Como é que nós vamos desenhar as rotas de ingresso, de egress dentro do nosso cluster? Mais, como é que nós vamos planear o endereçamento? Como é que vai ser o endereçamento público? Como é que vamos expor os serviços? Como é que
vamos interligar, dentro dos diversos pods, interligar os nossos workloads. Que tipo de endereçamento é que vamos ter, quais são as subnets, routing, etc. Depois, como é que nós vamos expor os recursos e qual é que vai ser o ponto de entrada de ingresso até os meus serviços. Este é o pilar de networking. Depois o pilar de compute. Qual é a base de compute para o meu cluster, ou seja, que máquinas é que eu vou usar, onde é que eu vou, ou o que é que eu vou usar como referência para as minhas imagens. A sugestão, claramente, é alojarem as vossas imagens no vosso próprio registry, partilhando uma história, dessas sessões que eu fiz há uns anos atrás. Há uns anos atrás eu estava na Microsoft a apresentar uma sessão sobre Windows Containers e, na altura, e por desconhecimento meu e também se calhar por um pouco de inexperiência, eu tinha um container de Windows Container, que tinha um tamanho de 2,5 GB, ou 3 GB, ou 4 GB. Os Windows Containers eram muito grandes. Adicionalmente, eu não estava a usar tags, ou seja, estava a usar a tag latest. Tinha a minha sessão toda pronta, toda preparadinha, e no dia da apresentação, na véspera fiz o pull da imagem do Docker Hub, na altura só havia o Docker Hub, faço o pull da imagem, só que infelizmente durante a noite a equipa do Taylor Brown faz uma build, faz uma nightly e liberta uma nova versão. Ou seja, no outro dia eu estou a chegar ao auditório da Microsoft, a ligar o computador, a começar a minha sessão, a começar a falar e quero ilustrar que faço um Docker pull e que a imagenzinha vem por ali abaixo e como eu já tinha a imagem na minha máquina, que não iria acontecer nada. Azares, havia mesmo uma imagem nova e vocês estão a ver o que é num wireless, no anfiteatro da Microsoft, estar ali a descarregar 2,5 GB ou 4 GB que foram. Lá se foi a minha sessão, não houve demo para ninguém. Por isso, o que é que eu vos quero dizer com isto? É importante nós termos controle, e esse controle é um controle inclusivamente físico, um controle sobre onde é que nós vamos buscar as nossas imagens. Mesmo que as nossas imagens sejam baseadas em imagens que sejam, por exemplo, open source. Okay? Essas imagens open source, nós também as podemos descarregar para o nosso registry e garantirmos a integridade e, acima de tudo, também a segurança dessas mesmas imagens. Se forem procurar as notícias, vocês veem que existem exemplos do passado de exploits que foram introduzidos em algumas imagens, aproveitando layers comuns à construção de diversas imagens. Adiante. Continuando aqui com o compute. Também é importante a gestão de políticas, o policy management, ou seja, as Azure policies que vocês vão aplicar ao cluster ou clusters e vão aplicar aos pods, aos containers dentro do vosso ambiente de AKPS. Outro pilar importante é o Identity Management. Identity Management a 2 níveis. Identity Management para operações e para gestão do cluster, quem é que acede, como e o que é que pode fazer. Identity Management para os workloads que estão a ser executados dentro do cluster ou clusters. Ou seja, os service principals que são utilizados, a autenticação e autorização dos utilizadores que vão usar esses recursos, tudo isso é um pilar também importante. Que está relacionado com o seguinte, que é a segurança dos fluxos de dados. A segurança baseada em segurança da rede e a segurança baseada em segurança de segredos. E aqui estamos a falar claramente de utilização, por exemplo, de key vaults para guardar certificados digitais, para guardar segredos, para guardar connection strings, etc. Quinto pilar, continuidade. O Tiago falava há pouco de um data center em França que ardeu.
O business continuity tem muito a ver, ou diretamente a ver com isto. Alta disponibilidade, suporte multi-região, escalabilidade dos nossos clusters. Conseguimos fazer um scale up e um scale out. Conseguimos que os nossos nodos consigam crescer e assim alojar mais containers, ter mais, por exemplo, mais CPU e mais memória para correr, ao mesmo tempo também escalar e acrescentar mais pods, mais servidores, mais capacidade. A disponibilidade multi-região, aqui pode ser a disponibilidade dentro de Azure, mas também pode ser uma disponibilidade multi-cloud. Por último, o pilar das operações, o dia-a-dia. O dia-a-dia da gestão do cluster, da integração com pipelines, como por exemplo com Azure DevOps, a recolha de métricas utilizando Azure Monitor, por exemplo, para gerir as métricas e o health de operações no meu cluster, ou um Azure Sentinel, por exemplo, em cima, para garantir a segurança do meu cluster e dos workloads que vão ocorrer no meu cluster, as operações em termos de gestão de custos. No outro dia, fizeram uma questão, ou colocaram uma questão curiosa que tinha a ver com os custos, que era se nós podemos separar os custos por namespace. É uma excelente questão. É uma excelente questão. Porquê? Porque nós temos os custos baseados em compute. Ou seja, os custos são calculados com base nas máquinas que fazem parte do meu cluster, da AKS. Mas eu posso querer executar workloads separados dentro do mesmo cluster, separados, por exemplo, por namespace, e imputar custos desses workloads a diferentes business units. E, de facto, é uma questão interessante. A questão é como é que eu vou separar esse custo. Infelizmente, neste momento, não existe uma grande forma de o separar. Existe em termos de volume de dados. Isso já existe. Em termos de tráfego para um determinado namespace, já existe reporting que nos consegue mostrar e permite calcular mais ou menos quais são os custos de cada namespace em termos de volume de dados. Infelizmente, em compute, que eu conheça, ainda não existe. Deixo-vos aqui um desafio, procurarmos em conjunto e, se vocês ou eu encontrarmos a resposta, partilharmos aqui no grupo. Passando para o AKS, mais em concreto. Como é que eu faço a gestão do meu Kubernetes? A forma mais fácil é usar a ferramenta nativa, kubectl, dos mais conhecidos. Já agora deixo-vos aqui também uma ferramenta que pode ser interessante para vocês, que é o Minikube. Uma das formas de os nossos developers ou de vocês começarem a explorar containers é pegarem na vossa máquina e ou instalarem, por exemplo, um Docker for Windows e ativarem a opção de Kubernetes, e vocês já vão ter no Docker for Windows um pequeno cluster com que podem brincar, entre aspas, com que podem fazer desenvolvimento. Uma outra forma, se não quiserem colocar Minikube, se não quiserem colocar Docker for Windows, é utilizarem Minikube. Está aqui o Rui Bastos a perguntar se Minikube não é com capa ou se existe outro. Olha, boa pergunta. Eu acho que isto é mesmo um typo. Porque é com capa, sim senhora. Eu quando fiz o diabo do slide, o corretor deve-me ter corrigido o cube de ser por capa. Bem apanhado, Rui. Obrigado. Tens razão. Minikube, como é óbvio que o Kubernetes começa com capa, aqui também é com capa. Isto é só para ver se a audiência consegue apanhar os typos. Epá, estão atentos. O Rui acabou de ganhar um prémio, no final vamos distribuir prémios e o Rui já ganha um. Epá, fantástico. Epá, mas atenção que está aqui outra do Nuno Guedes, pá, que tem a ver com a parte de custos que eu estou interessado em explorar. Tenho que guardar esse URL. Por último, existe uma outra ferramenta também para gestão
Kubernetes, que é o KubeADM. Sinceramente, eu não uso KubeADM, deixei aqui por uma questão de referência. Eu acho que, neste momento, a grande ferramenta, principalmente em Azure, é Arc. Azure Arc, para aqueles que já ouviram falar, é, neste momento, a grande ferramenta de gestão em Azure e que permite interligar on-prem, multi-cloud, etc. Começa a acrescentar diversos recursos que são enabled. Por exemplo, no outro dia tivemos uma ação interessantíssima de Azure Arc for Databases do Nico, no Porto Data, para gestão de bases de dados. Em relação a Kubernetes, neste momento já está em preview. Não tenho a certeza se passou a GA agora durante o Ignite que tivemos a semana passada. Por acaso, não verifiquei se já passou a GA. Mas, se não passou, não há de demorar muito mais tempo. E o Arc permite-nos fazer a gestão de uma forma muito mais integrada, e inclusive de AKPS, de EKS, de Kubernetes que estejam a ser executados em on-prem, etc. AKPS, key points de AKPS. Assim, nós temos, como vos disse há pouco, nós temos em Azure, nós temos 4 serviços nos quais podemos correr containers. Desses 4 serviços, a AKPS implica a gestão de uma infraestrutura, a gestão de um cluster. Okay? Existe na gestão deste cluster uma divisão entre a responsabilidade da plataforma, do Azure, e a nossa responsabilidade. A plataforma vai gerir, o Azure vai gerir o control plane, que é a base de Kubernetes. Isto que vocês veem aqui do lado esquerdo no slide. Vai gerir o API Server, ou seja, é o componente das APIs de Kubernetes. Vai gerir o etcd, que vai manter o estado do cluster e a configuração do cluster em alta disponibilidade. Vai gerir o Kube Scheduler, que é responsável por criar, por escalar as aplicações. Okay? É também responsável por determinar em que nodo é que a nossa aplicação vai ser executada, ou que o workload vai ser executado, e é responsável por arrancá-lo nesse nodo. E é responsável pelo Kube Control Manager, que mantém ou gera. Estão aqui a dizer o Henrique que já é GA no Ignite, pois parecia que no Ignite tinha sido anunciado qualquer coisa nesse género. Obrigado, Henrique, obrigado. O Kube Control Manager, que faz a supervisão de todos os controles menores e das várias ações, da replicação de pods, de gestão de operação, vamos dizer, o dia-a-dia de cada nome. O que é que nos leva a escolher a AKPS? Leva-nos a escolher a AKPS quando queremos uma infraestrutura, quando queremos alojar serviços que sejam serviços que necessitem de persistência de volumes, etc. No entanto, quando corremos containers, temos às vezes necessidade de outro tipo de workloads. Workloads que sejam mais efêmeros. Workloads, por exemplo, no contexto, sei lá, de correr uma Azure Function. Sim, eu posso correr uma Azure Function dentro de um container e ter o isolamento do Azure Function dentro de um container. A Azure Function, tipicamente, é algo que nos interessa executar executa e para. Executa e para. Neste tipo de execução, estamos a falar de algo que é efêmero. Ele existe enquanto está em execução.
Um outro cenário muito utilizado, Machine Learning. Eu quero executar um determinado workload de Machine Learning, vou fazer a análise dos meus dados, obtenho os resultados e a seguir destruo o container de Machine Learning, por exemplo, corri um notebook de Jupyter, fez a execução e o que me interessam são os resultados finais. E este tipo de execução é uma execução que não deve depender de uma infraestrutura. É algo que é ágil, é algo que implica uma execução e depois destrói, mas é algo que também necessita de algumas características, como por exemplo o isolamento. Ou seja, AKPS, nós gerimos uma infraestrutura, gerimos um cluster. ACI, nós temos algo que é mais efêmero, mais executa e acabou. Com isto, reparem que nós também temos uma diferença muito grande em termos de custos. Ok? Já vi que tem aí mais umas perguntas, mas já lá vou. Web App for Containers. Isto talvez tenha sido uma das primeiras formas de executar containers em Azure. Porque, na prática, a maior parte das web apps que nós corremos, hoje em dia, são executadas com o isolamento de containers dentro daquilo que é o Service Fabric de Azure, daquilo que é a plataforma de Azure. O que vocês veem ali é um exemplo de um pequeno Dockerfile que vai buscar uma imagem e que arranca, neste caso, um site de .NET, assim, out of the box. É das formas mais fáceis de criar uma web app. Tipicamente a imagem está alojada num registry. Dou-vos ali o exemplo do Azure Container Registry, também já vos falei há pouco, de onde vamos puxar a imagem, vamos executar, vamos copiar lá para dentro, provavelmente alguns ficheiros, quase certeza vai ser o nosso site que vai para o ar sobre a forma de container. Por último, temos o grande serviço que é Azure Service Fabric. Azure Service Fabric, não sei se conhecem o serviço. Azure Service Fabric é na prática o Azure. Okay? É na prática o Azure. E tudo aquilo que nós usamos em Azure, ou a maior parte das coisas que nós utilizamos em Azure, assenta sobre esta tecnologia. Isto é a própria infraestrutura que nós utilizamos. E a Microsoft disponibiliza-nos a infraestrutura para nós podermos ter, dentro deste Azure Service Fabric, o nosso próprio, entre aspas, Azure. E aqui temos serviços, por exemplo, alguns dos serviços da Microsoft, e dou-vos ali alguns exemplos. Aquele é antigo, o Skype for Business, mas ainda é verdade. O Intune também ainda é antigo, mas os Event Hubs, o Data Factory, Cosmos DB, as SQL Databases, serviços de 365 como o Dynamics, a Cortana, todos estes serviços da própria Microsoft são executados dentro de Service Fabric em Azure. Ok? Como vos disse no início, eu não vou abordar muito mais sobre isto. Service Fabric dava para uma sessão inteira destas, por isso estamos aqui para falar de AKPS. É assim, como vos disse no início, tenho uma proposta desonesta, que é hoje pedir-vos que votem numa demo que eu não vou fazer hoje. Só vou fazer uma destas duas. Fica o meu compromisso, como vos disse, de, mais à frente, a demo que for votada, ou que tiver mais votos hoje, é essa demo que eu vou demonstrar. No entanto, vou-vos descrever as duas. Estas duas demos
fazem parte do repositório da Microsoft também. E nesta primeira demo, vocês têm ali o link em cima para o meu GitHub, onde está uma cópia. Já agora, eu fiz algumas pequenas alterações, eu estou a introduzir algumas pequenas alterações nestas demos, por isso eu tenho um fork da origem da Microsoft. Okay? No entanto, está lá a ligação com a origem, vocês podem ir beber à origem, a demonstração e os scripts. As minhas normalmente têm uns branches separados que têm a ver com as sessões que estou a fazer. Por exemplo, para hoje vai haver ainda não existe, mas vai existir um branch com a demo de março do Azure User Group. Falando desta primeiro deployment. Este primeiro deployment é o baseline para a construção de um cluster. Ou seja, é aquilo que vocês necessitam para começar a construir o vosso cluster. O que é que esta demo tem? Tem um Azure Container Registry e um Azure Key Vault como serviços auxiliares. Depois tem um cluster constituído de X nodos, esses X são parametrizáveis. A seguir tem um Application Firewall que vai proteger os workloads que vão ser executados dentro do cluster. E esses workloads vão utilizar um controller que é o Traffic para expor os workloads através deste Application Gateway, deste WAF. Depois temos um Load Balancer para a parte de gestão, e isto é a primeira subnet. Com uma segunda subnet e com o VNet Peering, nós vamos ter a parte de gestão. Parte de gestão que entra através do Load Balancer. A parte de gestão tem uma firewall, uma Azure Firewall, tem um Azure Bastion e poderá ter, se vocês pretenderem, poderá ter um gateway para fazer VPN com on-premise. Okay? Esta é uma estrutura de base para um cluster de Kubernetes. Este é o primeiro cenário. O segundo cenário é um cenário bem mais complexo. Não sei se já ouviram falar de uma demo da Microsoft que é o Drone Delivery App. Basicamente, em que é que se baseia esta demonstração? Nós temos uma empresa, no caso da Microsoft eles gostam muito do fabricante, nós temos uma empresa que basicamente tem um serviço de entregas baseado em drones. Okay? Este serviço de entregas baseado em drones tem um serviço de ingestão de pedidos, ou seja, é um serviço onde os clientes, nós, vamos requisitar um drone para fazer a nossa entrega. Na requisição desse drone, eu vou indicar qual é o tamanho da minha encomenda, se é pequena, se é média, se é grande, e um peso. E vou obter um token para o drone que me vai ser escalonado. Depois existe um outro serviço que é um scheduler. O scheduler basicamente vai servir de um dispatcher entre os pedidos dos clientes e o workflow de delivery. Okay? Um serviço de supervisor, que vai monitorizar todo este workflow. Um serviço de account, que vai gerir as contas dos utilizadores do serviço. Um serviço em si de drone. Um serviço de packaging, para gerir as parcelas. Um serviço de delivery, que vai gerir o escalonamento e o in-transit das entregas. E, por último, um serviço de histórico, que vai guardar informação de histórico de todas as entregas que foram feitas. Ou seja, como vocês veem, isto é um ecossistema muito mais complexo. O que é que nós temos aqui? Temos
potencialidade de integração com Azure DevOps, CI/CD. Okay? Um Container Registry para onde é feito o push das imagens. Helm charts que vão ser utilizados para fazer o deployment dos serviços e para fazer a atualização dos serviços. Depois há um cluster de Kubernetes. Dentro desse cluster vamos ter serviço de front-end, serviço de back-end e serviços utilitários. O front-end é, na prática, um Nginx a suportar os pedidos dos clientes e que vai ter à frente ou poderá ter à frente um load balancer para balanceamento de carga. Em back-end vai ter os tais serviços que vos falava há pouco de o drone service, account service, etc. E estes serviços vão estar ligados a fontes de dados. Essas fontes de dados podem ser, por exemplo, Cosmos DB ou SQL Database. E depois temos a parte do serviço utilitário. Temos Elasticsearch, onde vão ser guardados alguns logs, Prometheus também, para obter telemetrias, tudo isto dentro do meu cluster da AKS. Interligado também com o Azure Active Directory. Para quê? Para RBAC, para controle de acessos e para termos os Service Principals de todos estes vários componentes. Pode integrar aqui também Azure Monitor para termos a visão e a monitorização em cima do cluster. E, por fim, temos o Azure Key Vault, que vai guardar os nossos segredos. Ou seja, estas são as duas demos que vos proponho. E deixo-vos aqui um QR Code. Pedia-vos agora que pegassem nos vossos telemóveis, lessem este QR Code e me ajudassem a escolher qual destas duas demos é que vocês gostavam de ver. Vou-vos dar uns minutinhos. Quatro respostas, 6 respostas. Epá, isto está quase empatado. Oh, Tiago, quantas pessoas é que estão aqui na sessão? Consegues-me dizer? 30 e tal. 32. Vocês não vão acreditar, mas nós temos 24 respostas. Tínhamos. Ok? Eu vou-vos mostrar os resultados. Eu vou-vos mostrar os resultados. A malta está atenta. É verdade, Rui. A malta está atenta. Deixem-me parar aqui só a apresentação por um segundinho. Eu vou partilhar o meu ecrã. E cá está. Ganhou a arquitetura mais complexa. Epá, vocês gostam de desafios. A malta não gosta nada de te puxar para fazer coisas malucas, pá. Nada. Não se nota nada. Também vou-vos dizer, eu preparei esta apresentação, a outra ainda não está pronta, por isso é esta que ia ser feita. Era esta que ia ser feita. Deixem-me voltar outra vez aqui à apresentação. Não faças refresh a tentar aqui sem empate outra vez. Anda lá. Não faço, porque eu já vi que a malta está a colaborar e estão a continuar aqui a submeter pedidos. Espera aí, deixa-me abrir aqui outra vez a minha apresentação. Não sei porque ela não me aparece aqui na lista, pá. Tenho que fazer upload do PPT de novo. Vocês gostaram do QR Code?
Como é que vais fazer agora? O Duarte diz que está empatado. Como é que vais fazer agora? Epá, não te preocupes. Não te preocupes. Eu chego lá. Fazes Vai metade fazer de as cada uma. duas. Não, Ou faz faz metade as, de cada faz as duas, pronto, então. Não, faz metade de cada uma. Eu prometo que faço as duas. Hoje faço uma. E, epá, nós não temos um evento qualquer agora aí em breve? Pá, diz que sim, diz que Então, sim. esse evento para que nós vamos anunciar daqui para um bocado, é nesse evento que eu Exatamente. faço a outra. Vou submeter a mesma sessão e lá vou fazer a outra. Mudar um bocadinho e faço a outra. Step by step. Estamos acordados? Antes de passar a demos, e para acabar aqui com o resto do PowerPoint que eu tenho aqui, que são mais 3 slides, este slide que vos vou deixar, e atenção, eu depois vou partilhar, esta apresentação no meu slide share, e depois aqui o Tiago também põe ou eu ponho no nosso meetup. Deixo-vos aqui algumas recomendações, algumas sugestões para aprenderem a trabalhar com Kubernetes. O Docs tem um path específico, no Learn tem um path específico, com uma boa introdução a Kubernetes, muito boa. Também nos guias de arquitetura e nos guias de operações, vocês têm, naqueles 6 pilares que eu falava no início, vocês têm aqui muito boa documentação. Um outro sítio que vocês podem pesquisar, isto se calhar em preto não ficou lá muito bem. Isto é a minha mania de usar o Dark Mode. Isto é o GitHub do projeto da AKS, é o GitHub da Microsoft, e é o roadmap público, de AKS, onde a Microsoft partilha o que é que está em desenvolvimento, o que é que está em backlog para ser desenvolvido em AKS, o que é que já está em preview, em public preview, e o que é que já está em GA. Okay? Por isso, vocês por aqui podem ter uma ideia de o que é que está a aparecer, o que é que vai aparecer em breve. Por último, houve uma KubeCon em 2020. Infelizmente, a KubeCon foi, como tudo o resto, foi virtual, foi online, mas as sessões da KubeCon já foram partilhadas. Existe também um grupo da Microsoft que faz reuniões públicas, reuniões semanais, e desse grupo, é um grupo de N pessoas dentro da Microsoft, fora, que contribuem para a discussão de AKS, e dentro desse grupo foram escolhidas estas sessões que eu deixo aqui como sendo as mais interessantes da KubeCon, aquelas que é mesmo necessário observar. Okay? Antes de passarmos a demos. Tiago, temos aí alguma questão, alguma coisa que me tenhas que... Não, a única questão que temos aqui, assim mais coisa, era do Miguel a perguntar, ele diz que é ainda novo nesta coisa do Kubernetes, e como é que conseguia correr Kubernetes no Windows 10. Eu respondi-lhe que ele podia usar o Docker Desktop, que pode fazer enable do Kubernetes lá, é uma forma, mas que ia deixar para tu responderes outras formas que conheças ou assim. Ok. Sim, a forma mais simples de todas, sem grande instalação, é mesmo aquele Minikube, com capa, aquele Minikube que corre um AKS de um único nó. Okay? O que é que dá para fazer? Dá para começares a ter uma experiência com o kubectl, começar a correr comandos, a conhecer a ferramenta do kubectl. Okay? Com a desvantagem de, sendo um nodo único, não conseguimos fazer gestão, que não é verdadeiramente um cluster. Outro cenário é o Docker Desktop, que está aqui. E como vês aqui em baixo, tem o Kubernetes ativado, é só chegar aos settings e fazer aqui o enable do Kubernetes e passas a ter na tua máquina local um pequeno cluster para brincar com Kubernetes. Ok? Foi essa.
Foi essa a minha sugestão. Um Docker também, exatamente a tua sugestão. Pá. Eu acho que estamos alinhados. Em relação a estas demos, ora, esta fica para outras núpcias e temos esta grande confusão. Ok, então começando por aqui. Vamos abrir aqui o meu fantástico Visual Studio Code. A primeira coisa que eu vos queria chamar a atenção é para este canto inferior esquerdo. E neste canto inferior esquerdo vocês vão ver que eu estou a correr Linux Subsystem. Porquê? Porque este repositório foi feito para ser executado em Linux, mas eu tenho uma máquina Windows, então socorri-me do WSL para conseguir correr bash scripts. E aqui tenho também cliente da Azure, AZCLI. Vocês podem ver. Eu gosto muito destes ASCII arts que me lembram os meus tempos de faculdade. Tenho aqui o Azure CLI, tenho Helm instalado, Helm Charts, e creio que são estes os requisitos. Há mais um requisito também que me estava a esquecer. Para começar, ou para criar este sistema, é necessário criar uma chave pública, chave privada, para vocês, se procurarem, conseguem fazer isso com o Putigen, OpenSSL, há muitas formas diferentes de gerar essa chave. Essa chave vai ser necessária depois para conseguirmos conectar, ligar-nos ao cluster. Então, começando pelo início. Ora, nós vamos ter aqui, eu vou só definir já aqui umas variáveis. Digam-me uma coisa, conseguem ver o tamanho de letra está bom, está pequeno? Dá para perceber? Ou... Epá, eu não sou a melhor pessoa para isso, mas eu punha isso um bocado maior. Controlo mais, já dava para ficar melhor. Yeah. Vê lá se me consegues ver assim também. Sim, está bom. Ok. Boa sugestão. Então, deixa-me só limpar aqui este ambiente. Ok. Eu vou só definir aqui já algumas coisas. Vamos pôr isto como a demo 01. Ok? Então, vou só preparar aqui umas variáveis de ambiente para conseguirmos correr esta demo. Estas variáveis de ambiente basicamente é o ID da minha subscrição, um location para o meu resource group, um prefixo para o resource group. Isto aqui é uma API key, para o Bing Maps, já explico o porquê, e um ID de um grupo que está no meu Active Directory, no meu Azure Active Directory. Ora, vamos começar aqui por selecionar a minha... Por selecionar a minha subscrição. Vamos apanhar aqui também mais algumas variáveis com a minha subscrição e vamos apanhar aqui as chaves. Isto são só definir variáveis de ambiente. Okay? Tudo isto é um script executável, mas eu quero mostrar-vos step by step o que é que estamos a fazer e isto é só uma preparação. Okay? O que é que temos aqui dentro deste deployment? Nós temos um conjunto de scripts de deployment, é este install drone demo. Okay? Temos, dentro deste repositório, temos ARM templates para criar os pré-requisitos. Os pré-requisitos basicamente vão ser dois resource groups. Um deles vai ter o meu container registry e o outro resource group vai ser criado para
O Miguel está a dizer que tem o Windows 10 Home, pois não dá. Home não dá porque não tenho o role de Hyper-V. Desculpem-me à parte. Aí tens mesmo que ir para o Minikube. Experimenta o Minikube. O outro resource group vai ser o resource group onde vamos criar toda a estrutura que vos mostrei há pouco. Entretanto, vamos ter também 4 service principles, 4 identities para os vários componentes, os vários serviços dentro do nosso Chrome Delivery. Okay? Deixem-me só fechar isto e vamos voltar outra vez aqui. Dentro deste projeto, na pasta K8, vocês têm os RBACs para o cluster, têm o deployment das quotas com o cluster, têm o deployment de Tyler, falamos disso um pouco mais à frente. Tem também em charts, tem os Helm charts para cada um dos serviços. Basicamente, isto são Helm charts para o serviço de delivery. Ok? Tem aqui o description, é o delivery service. Vocês é que escolheram o deployment mais complexo. Vamos começar a abrir as hostilidades. Pronto. Vamos começar por fazer o deployment de pré-requisitos. Aqui eu não preciso disto tudo, vou correr isto uma vez. E vamos dar um salto ao portal de Azure, enquanto isto corre. Ok? Tiago, agora é uma boa altura para fazeres mais umas questões sobre Star Wars, pá, se quiseres. Enquanto isto corre. Epá, enquanto eu estou a fazer isto, estou aqui a renovar a minha certificação, mano. Ok, vou ser honesto. Ainda tenho 35 minutos, já vou a meio, portanto posso fazer aqui qualquer coisa. Ora, deixa-me fazer aqui um... Estamos sempre a perguntar o que é que vai ser o Star Wars 10, não é? Já apareceram aqui os nossos resource groups. Ok? Vou-vos mostrar este que é o ACR, que é o mais simples. Aqui vamos ter o Container Registry e aqui dentro deste resource group começam a aparecer já aqui as minhas 4 identities, que vos falava há pouco. As identities para cada um dos serviços. Ok? Vamos voltar aqui ao nosso code. Esta primeira parte já está. Agora, vamos preparar aqui mais um conjunto de variáveis de ambiente com IDs de Service Principles, ou seja, na prática estou a ler do meu deployment aquelas 4 identidades que foram criadas, a ler o nome dessas identidades, o ID dessas identidades, em que resource group é que foi criado o ACR por aí fora. E agora começamos a preparar o Master Deployment. Deixem-me fazer aqui uns exports. Isto tem muitas variáveis de ambiente. Okay. A minha sugestão, se me permitem, é depois pegarem neste exemplo que vos estou a dar hoje, pegarem neste exemplo e recriarem-no, ok?
okay? E verem step by step, porque ele é mesmo bastante complexo, mas vale a pena observar. Um outro pormenor é em relação às versões de AKPS. Deixem-me só limpar aqui o ecrã para vos conseguir mostrar isto com maior cuidado. Que é, existem diversas versões do cluster. Okay? Uma delas é atualmente a versão default. A versão default que está na região West Europe, neste momento, é a versão 1.18.14. Não é a última versão. Existem mais duas, 1.19 e 1.20, sendo que a versão 1.20 neste momento ainda está em preview, por isso não é recomendada para produção. Okay? Este exemplo cria um cluster da AKPS em 1.18. Eu poderia ter alterado o script, mas não o vou fazer, ou não o faço, porque quero mostrar-vos que facilmente nós passamos ou fazemos o upgrade a um cluster de 1.18 para 1.19. Ok? Mais uns exports. Pedro, deixa-me só acrescentar-te aí uma coisa, se não te importares, que é, vão tendo atenção, existe a equipa da AKPS tem no blog, acho que é no blog, tem, cada vez que existe um lançamento, uma nova versão, eles fazem o anúncio lá com as breaking changes. Portanto, antes de fazerem um upgrade, deem uma olhadela lá, porque às vezes não é tão simples quanto simplesmente mudar o número, ok? Portanto, tenham alguma atenção a isso, porque às vezes convém fazer um teste e não fazer isso assim, como costumamos dizer, benzendo-nos um pouco e esperando que tudo corra bem, porque às vezes não corre. De todo, às vezes não corre mesmo. Ok? Tenham alguma atenção a esse tipo de coisas. E a compatibilidade das coisas que vocês estão a instalar, dashboards a mais que instalem, outras tools, vão tendo atenção, porque é preciso alinhar isso tudo para que o upgrade corra bem, está bem? Gil, estás mesmo a pôr, tens toda a razão e sim, isso já me aconteceu num cluster terem feito uma atualização que parecia pacífica e lá no meio existia uma breaking change que nos fez parar, por acaso era um cluster de testes, mas que nos fez parar o upgrade que estávamos a planear para os restantes ambientes. Tivemos que corrigir código primeiro e depois é que andamos para a frente com um cluster de QA e com um cluster de produção. Sim, eu lembro-me de houve um upgrade, acho que foi de 1.13 para 1.14 ou de 1.14 para 1.15, que o dashboard, por exemplo, mudava radicalmente, ou seja, todos os plugins que fossem usados tinham de ser atualizados e nem todos ainda havia disponível para a nova versão e, portanto, foi um conjunto de aventuras bem engraçado para resolver. No nosso caso, a questão foi mesmo porque os containers que estavam a fazer a monitorização para fazermos o upgrade, eles precisavam de uma versão nova de AKPS. Então fez-se esse upgrade, mas alguém se esqueceu de outros workloads que estavam lá dentro, percebes? E depois bateu. Já não me recordo qual foi a versão, se queres que diga. Foi a junho do ano passado, talvez. O que é capaz de bater mais ou menos com essas que eu te estava a dizer. O que eu tenho ideia também foi mais ou menos por essa altura. Também assim, não foi a AKPS, na altura era EKPS, era em AWS, por isso. Nós aqui acreditamos que as coisas não batem. Ora, aquilo que vocês viram até aqui foi basicamente uma preparação com variáveis de ambiente. Esta parte é que é o grande deployment. Okay? Ora, o que é que nós temos aqui? Isto aqui é o grande deployment. Nós estamos a correr este ARM template. E este ARM template vai criar todos aqueles serviços que vos falava há pouco. Vai criar as bases de dados, vai criar as identidades, Ou seja,
Eu vou pôr isto a correr. Outro living on the edge. Mas nós temos um quarto de hora até às 8. Ou seja, por muito que eu quisesse que esta brincadeira fosse até ao fim, isto nunca ia terminar a tempo da demonstração 2. Ou seja, acho que este ciclo partiu. Deixem-me apanhar o fim do for. É aqui. E vamos deixar isto aqui a fazer o deployment de recursos. Vamos dar um tempinho e depois damos um salto até ao resource group onde isto está a aparecer. Como vocês devem ter reparado há pouco, deixem-me saltar aqui para trás, eu mostrei-vos estes 2 resource groups que estão aqui em baixo. Coloquei como prefixo, se repararam, coloquei como prefixo este demo 1, ok? Mas já cá tinha previamente criados estes 2 resource groups. Estes 2 resource groups são exatamente iguais, com a diferença de que, já temos aqui o nosso container registry, ok? Se formos observar este container registry, coisas importantes que vocês podem ver daqui. Deste lado, vocês vão encontrar os repositórios. E dentro dos repositórios, vocês vão ver que já existe aqui um repositório para cada um daqueles serviços, cada um daqueles componentes que eu vos falei. Um pormenor em relação a esta demo, ou em relação a este código, eu encontrei problemas a fazer o build destas imagens, a partir da minha máquina. Porquê? Porque estamos a falar de uma máquina Windows, que está a correr Docker for Windows, para ter suporte para Docker, que está a correr WSL2. O build é feito no WSL2 e o WSL2 manda esse build para o Docker for Windows, para construir a imagem, para depois conseguir fazer o push. Isto deu aqui uma baralhada, não correu muito bem por causa destes saltos todos, então o que eu optei por fazer foi fazer o build diretamente dentro do ACR, ou seja, enviar o comando de build ao ACR. Okay? Desvantagem disto, eu não fiquei com a imagem na minha máquina local, por isso se quisesse fazer o deployment na minha máquina local para fazer testes no meu cluster local, não ia ter a imagem construída aqui. Já agora, uma outra forma que vocês podem fazer, em vez de fazerem o build para as vossas máquinas, é no Visual Studio Code, agora deixem-me mostrar-vos, nas extensões, existe uma extensão que, creio que no Linux não a tenho instalada, que é que ele está, é esta extensão, Bridge to Kubernetes. Esta extensão Bridge to Kubernetes, que eu só tenho instalado no meu ambiente Windows, permite-me fazer os builds a partir do meu code e que esse build seja enviado para o cluster e eu faço o debug do que está a correr diretamente na minha máquina. Okay? Ou seja, faço o build, envio para o cluster da KPS e recebo do lado de cá todo o output, todo o debugging que estou a ter do meu workload. Okay? É uma extensão que, para quem for trabalhar com o Visual Studio ou Visual Studio Code, que existe para ambos, em Kubernetes, pode ser bastante interessante para vocês se ligarem aos clusters, por exemplo, dos ambientes de testes. Produção, obviamente não fazemos isso, não é? Só às vezes. Pronto, dentro destes repositórios eu tenho as minhas imagens, podem ver aqui que tenho uma tag 0.01 e tenho todo o manifesto do meu container, do meu serviço. Okay? Isto é construído dentro do primeiro resource group. No segundo resource group, nós temos toda a outra estrutura.
Já vos tinha mostrado as managed identities, mas se olharem para aqui, já vemos muitos outros serviços dentro desta solução. Desde Key Vaults, onde vamos guardar os nossos segredos, CosmoDB, Service Bus, onde vamos receber as nossas mensagens, e um Application Insights ligado já à minha solução que vou fazer deployment dentro de Kubernetes. Agora, Kubernetes Service. Isto aqui é o AKS per si. Eu sei que estamos a chegar quase ao fim. O que é que temos aqui neste Kubernetes? Como vocês veem, está aqui a versão. 18.14. Nós vamos terminar depois esta sessão a fazer o up, esta versão. Vamos ver se isto parte, se é que já não está partido. O que é que nós temos, em termos de cluster? Vamos mostrar-vos aqui os node pools. Eu tenho um node pool. Este node pool tem neste momento 2 nodos. Estes nodos são constituídos de máquinas que são D2V2, com 2 CPUs e 7 GB de RAM cada uma. Se vocês quiserem aumentar o número de nodos, dependendo do tamanho da vossa carteira, podemos fazer o incremento aqui. É tão simples quanto fazer um apply e agora eu iria ter mais alguns nodos. Consigo ver o incremento de memória e o incremento de vCPUs que iria ter e também o número máximo de pods por nodo, ou seja, quantos containers é que cada um dos nodos vai conseguir executar. Seriam 110 neste caso para cada um. Também é aqui que eu posso configurar os autoscalers e limitar os meus autoscalings de acordo com os workloads que são em execução. Tenham cuidado com isto, tenham cuidado com a forma como permitem o autoscaling às soluções. Eu já vi, infelizmente, algumas soluções menos controladas para de repente começarem a fazer scale nos pods, começarem a criar exhaustion de recursos nos nodos, depois os nodos a fazerem scaling também para conseguirem, e aquilo tornou-se bola de neve. Mas, em termos de Kubernetes, estão aqui os meus namespaces. Aqui está o meu backend. Backend que é criado nesta solução, no meu serviço de deployment de drones. Os diversos workloads que fazem parte deste deployment. Está aqui a minha delivery app, o meu serviço de delivery, entendeu? E este já está a correr há 3 dias. Vejo aqui a informação do pod, o IP do pod, o deployment deste pod em específico, o container, de onde é que ele veio. Mas, sendo um container, estava aqui dentro, sendo um container que utiliza volumes para persistência de dados, eu teria aqui informação sobre os volumes que ele está a utilizar. Voltando aqui mais atrás. Aqui temos a parte de ingresso, temos a parte dos serviços. Se vocês repararem, nestes ingressos todos, existe este controller que tem um endereço público. E esse endereço está a expor a porta
443, e se eu aceder aqui, isto é o back-end para o meu serviço. Não é suposto eu aceder a este back-end, não por aqui. Ok, já agora deixem-me ver como é que está aqui o nosso deployment. Como vocês estão a ver, isto ainda está running e bem running. Ora, vamos saltar outra vez aqui para o browser. Tiago, como é que eu estou de tempo? Arrasca, não é? Tens 3 minutos até às 8, tens de acabar. Tem de acabar, não é? Diabo. Epá, quer dizer que eu tenho que vos mostrar no mínimo, sei lá, um swagger do drone, onde vocês podem aceder às diversas APIs disponibilizadas por esta solução e aos esquemas que são criados também em back-end de base de dados, ou aceder mesmo à própria aplicação. A aplicação é isto, como vos disse desde o início, escolha package, escolha o tamanho, faça o request e não acontece nada. Quer dizer que algo quebrou. Então, vamos aqui ao nosso Application Insights e deve aparecer aqui que existem os failed requests. Vamos ativar Live Metrics. Será que isto tem Live Metrics? Será que eu consigo ver live que isto está a falhar? Não sei. Vamos ver? Para ver se eu faço aqui mais uns requests falhados. Como vocês veem, estão aqui umas exceções valentes. É nesta altura que eu passo isto para os developers e o meu trabalho para já acabou. Por último, disse que ia fazer um upgrade a este cluster. Vamos subir o cluster. Vamos ver o que acontece. Temos alguma questão? Tens o teu chapéuzinho de papa? Diz? Tens o teu chapéuzinho de papa para esse rezar ser mais convincente? Opa, tu já sabes que eu gosto de partir as coisas nas demos. É o melhor sítio onde tu podes testar a tecnologia. É quando estás a fazer demos, que elas partam. Que é para tu perceberes, se eu chegar à produção, é melhor não carregar naquele botão, porque... Embora a lei de Murphy não te garanta isso. Provavelmente. Mas estás mais perto. Daniel, essa parte produtiva é bem melhor que aqui os nossos clusters da KPS. Fomos brindados agora com um sorriso e com os olhos bonitos. Melhor do que eu a aprender é pular ela a aprender já. Daqui a uns anos está a ensinar a nós. Ok, malta, isto vai ficar a correr aqui durante um bom bocado, como dizia o Virgílio bem, é pôr o chapéu de papa e rezar para que isto corra bem. À partida vai correr. A questão aqui é quanto tempo é que isto vai demorar a correr. Olha, já acabou. Virgílio, resultou as rezas. Agora é ligar ao cluster e ver se está tudo up. Achas? Olha, aqui ainda está estes notes, pois. Estes notes ainda não fizeram upgrade, temos que fazer upgrade também, não é? Convém dar aqui um biqueiro e mais um pneu, a ver se isto funciona. E este é que é capaz de demorar mais um bocadinho. E agora é que a festa começa. Pronto. Entretanto, são 8 horas. Malta, não sei se tem alguma questão que queiram colocar. Eu se calhar vou parar de partilhar ecrã